Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus continue conosco e nos abençoe. Gostaria, nessa noite, de meditar com os irmãos no Salmo 19. Salmo 19. Esse que é um salmo de Davi. Nós leremos todo o salmo, mas atentaremos para a meditação do verso 11 ao verso 14. Salmo 19. Eu farei a leitura do texto, os irmãos acompanhem atentamente. O texto sagrado diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra, vai o seu percurso e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e os guarda a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível, e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Deus amado e querido, diante da tua palavra estamos e te suplicamos mais uma vez que o Senhor, com bondade, com mansidão, mas também, ó Pai amado, com justiça, nos fale nessa noite. Que o Senhor use a tua palavra para nos confortar, nos repreender, nos fortalecer, ó Pai amado, nos animar. Precisamos do Senhor e da tua palavra, precisamos dos teus preceitos, precisamos dos teus conceitos, precisamos do teu ensino, ó Pai amado, para termos sabedoria e sabermos viver esse mundo, e sabermos testemunhar do Senhor nesse mundo, e sabermos ter uma vida que glorifica ao Senhor nesse mundo. Nos ajude, ó Pai, nessa noite, a compreender a tua palavra e a vivê-la em nossos corações. Te suplicamos isso humildemente no nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus queridos, esse salmo ele começa exaltando a criação de Deus. E ele diz que na criação de Deus está expressa as palavras de Deus. Deus fala através da sua criação. Lá em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que os homens de Roma, que eram embriagados pelo conhecimento, pela filosofia, por viverem num mundo totalmente inundado por sabedoria humana, e portanto fugindo de Deus e da sua sabedoria, considerando-a inferior ao ponto de chamar Paulo em Corinto de ridícula aquilo que ele falava, o que ele pregava. Paulo mesmo vai dizer que a pregação do Deus Criador
era loucura. Mas só que Paulo vai dizer em Romanos que nenhum daqueles homens se achará indesculpáveis no dia do juízo. Porque a criação revela Deus. O salmista aqui, ele exalta a criação de Deus. Ele dá ênfase, mas também ele, na segunda parte do salmo, ele fala da exaltação da palavra de Deus. E é nesse ponto que eu quero me ter nessa noite com os irmãos. Porque nós, irmãos, temos aqueles que são crentes na igreja, né? Nós temos recebido a palavra de Deus desde a tenridade, como Paulo diz lá sobre Timóteo. A palavra tem sido ensinada, e devemos lembrar que Provérbios diz que nós temos que ensinar a criança no caminho que deve andar, porque mesmo quando estiver velho, ele não esquecerá. Ele pode não obedecer, ele pode não caminhar, mas na sua mente a palavra estará martelando ali todo o tempo. Por isso que a palavra de Deus, irmãos, quando é recebida e abrigada no coração, ela tem benefícios, ela traz algo extraordinário para a nossa vida. O salmista vai dizer aqui, no verso 7, a lei do Senhor é perfeita, e ela é tão perfeita, que ela restaura a alma. Nada restaura a alma, se não for a palavra do Senhor, pregada, para que se revele Cristo, o Salvador, para que o Espírito Santo abra a mente daquele que ouviu o Evangelho da salvação. Ela tem sua importância, tem o seu valor, mas também ela deve ser lembrada por nós, que essa palavra recebida, ela abre os olhos e abre o coração. Sabe por que muitos de nós caminhamos duramente, mesmo ouvindo a palavra? Porque não aguardamos no coração. Nós ouvimos a palavra e nós não retemos no nosso coração. E só me vai dizer que essa palavra também, o verso 10, diz que essa palavra é desejável, mais do que ouro, ela é mais doce do que o mel degustado no próprio favo, o mel puro. Então, meus irmãos, o salmista quer trazer para nós a mensagem de que nada que o mundo ofereça como doçura é mais doce do que as palavras do Senhor. Nada que o mundo possa oferecer para nós, com a proposta de preencher-nos de alguma forma o nosso ser, com alegria e com segurança, é maior ou mais importante do que a palavra do Senhor. Davi, irmãos, foi ricamente abençoado pela palavra de Deus. Davi recebeu inúmeros benefícios dessa palavra. Não há um consenso, mas alguns comentaristas atribuem a Davi o Salmo 119, que é um salmo de exaltação à palavra de Deus. Então, Davi, ele de fato foi abençoado pela palavra do Senhor. Davi foi advertido do seu pecado no Salmo 51. Ali Davi é confrontado com a palavra de Deus, e Davi, ele é restaurado pela palavra. Então Davi, ele era alvo dessa palavra de Deus. Por isso Davi, mesmo de ser rei de Israel, Deus já o ungiu, porque Davi de fato tinha um coração segundo Deus. Meus queridos, eu queria que nós pensássemos nesse texto do verso 11 a 14, eu queria que nós dividíssemos em 3 partes. Primeira parte, eu queria destacar o verso 11, a parte A do versículo, que diz: além disso, por eles se admoesta o teu servo. A primeira coisa que Davi aqui vai nos trazer é que a palavra do Senhor, ela traz proteção
para aqueles que a obedecem, e proteção contra o pecado. Davi, de fato, era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi também era um homem pecador. Davi ofendeu Deus com as suas transgressões, mas o Deus da graça o visitara, o perdoara e o conduziu ao arrependimento. Davi, ele era um homem que conhecia a palavra, é um homem que escreveu vários salmos, que expressava o Deus que ele conhecia através da palavra. Mas Davi teve um momento da sua vida em que ele se tornou uma pessoa ignorante. E a palavra ignorante aqui que eu queria usar não é a palavra no sentido de estupidez, no sentido de maltratar as pessoas com as suas palavras e atitudes, mas é no sentido de que ele conhecia a palavra, ele sabia o que a palavra orientava, ele sabia o que tinha que fazer, mas ele ignorou isso. Isso é muito claro quando ele é advertido por Natã, e ele fala, quando ele vai confessar o seu pecado, ele vai escrever o Salmo 51, ele fala: o meu pecado sempre estava diante de mim. Davi sabia que era pecado, mas Davi ignorou. Davi simplesmente escolheu não se deliciar diante do Senhor e com a sua palavra, não se sentir alegre na sua presença, mas preferiu alimentar o seu coração, alimentar a sua alma com aquilo que era prazeroso para a sua carne, terrena e temporal. Por isso, ele sofreu na sua própria carne as consequências das suas escolhas, por ignorar a palavra de Deus. Paulo vai escrever lá em 1 Timóteo, capítulo 1, quando ele vai escrever a sua carta a Timóteo, ele fala: olha, a graça que me salvou é a graça que me capacita a servir o Senhor. Mas eu sou um pecador e eu me considero o principal deles. Por quê? Porque eu fui blasfemo, perseguidor. Ele vai descrevendo quem era Saulo. Mas chega num ponto que ele fala: Deus me perdoou porque eu fiz isso na minha ignorância. Aqui já muda o tom. Paulo de fato não sabia o que estava fazendo. Tanta verdade que lá em Romanos, quando ele vai defender a justificação, ele fala para o judeu, olha, ele fala para os romanos: eu era um fariseu zeloso, mas sem entendimento. Então Paulo fez muitas atrocidades por ignorância mesmo, por não conhecer a palavra, por não ter um encontro com Jesus, por não compreender a obra da salvação. E quando ele encontra com Cristo, quando ele é por Cristo alcançado, ele chega à conclusão de que ele era o pior dos pecadores, porque agora ele não é mais ignorante. E por isso que Paulo vai dizer lá em Coríntios: agora eu aprendi a viver sofrendo por causa do Evangelho. Eu sei passar fome, eu sei passar momentos de fartura, eu sei passar momentos de perseguição, eu sei passar momentos de acolhimento. Pela palavra que eu prego, uns a me acolhem, pela palavra que eu prego, uns me expulsam da sua presença e me apedrejam, mas eu aprendi a me alegrar nisso. Agora Paulo tem a consciência do que é a palavra, e que a palavra agora o protege desse coração maligno que há nele. Meus queridos, Davi está dizendo que a palavra de Deus, ao admoestá-lo, ao adverti-lo, o protege. Provérbios capítulo 2, verso 7 e 8, vai dizer assim: ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, e escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Meus queridos, caminhar diante da palavra do Senhor, viver submetido à vontade da palavra do Senhor,
ela nos adverte. Quando nosso coração declina para o mal, quando nossos pensamentos nos levam ao caminho da destruição, quando nós estamos sendo captados por Satanás para perdermos a alegria de estar na presença do Senhor e vivermos uma vida de pecado. Meus queridos, por isso que Davi, ele vai dizer: a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti, Senhor. Nós precisamos, irmãos, não tornar a palavra como pérola jogada aos porcos. Nós temos que entender que a obra que Cristo fez foi uma obra sacrificial, e que Ele entregou essa palavra para aqueles que o amam, e é por isso que Ele dizia: aqueles que me amam, guardam a minha palavra. Nós precisamos, irmãos, lutarmos contra nós mesmos. Nós precisamos lutar contra os nossos próprios desejos. Por isso que Paulo, quando ele escreve aos Efésios, quando ele vai ali descrever, lá no capítulo 6, do verso 13 em diante, ele vai escrever sobre a armadura do crente. Ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecermos inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas interessante, quando ele começa o verso 13, ele diz: olha, o propósito de tomar a armadura de Deus é para quê? Para que possais resistir no dia mau. Qual é o resultado disso? Depois de resistir o dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Tem um fim, tem um propósito e tem um resultado. Não é só ouvir. Nós temos que lutar e vencer e permanecer firmes. Engano nosso, irmãos, achar que Satanás, ele não está agindo. Lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 a 11, relata a ousadia do diabo de ir pessoalmente tentar Jesus. E o interessante é que Satanás ele não faz propostas que todas elas confrontam a própria lei de Deus. Porque o intuito do diabo é exatamente fazer você ignorar, você abandonar, você desprezar a palavra de Deus. Mas Cristo, Ele rebate todas aquelas propostas com a palavra do Senhor. Firmemente, Ele responde com convicção sobre aquilo que ele recebeu do Senhor. Meus queridos, se nós como cristãos não nos alimentarmos diariamente da palavra, se nós não meditarmos, estudarmos todos os dias a palavra de Deus, se nós não preenchermos nossa mente com a palavra do Senhor, com os conceitos do Senhor, com os princípios do Senhor, o diabo vai te bombardear com as mentiras dele. Por isso que o salmista, o Salmo 1 diz que ele não se deve sentar na roda dos e nem andar no caminho dos
pecadores. O crente não deve ter comunhão com as obras do mundo. João disse que no mundo só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Tiago vai dizer: não ameis o mundo, nem que há no mundo. E o mundo, irmãos, aqui é sistema, é pensamento, é filosofias, é desvirtualizar os princípios elementares da palavra, os princípios fundamentais da palavra. Lembre-se que a lei de Deus é como uma cerca, é como um invólucro, é como algo que nos protege. Do nosso próprio coração rebelde. Deus vai dizer para nós que nós precisamos guardar o nosso coração, porque é dele que procede as fontes da vida. Sabe por que é difícil guardar a lei do Senhor? Porque nós temos dificuldade de submetermos. Nós, naturalmente, não somos treinados para ser submissos, para nos submetermos ao outro. Nós somos treinados para sermos aquele que está sobre a ordem, para dar a ordem a outros. Nós temos dificuldade de sermos submissos. Eu costumo dizer assim que depois que eu fui pai, que eu fui saber como eu era filho. Porque meus filhos me disseram: assim era tu. Então, nós precisamos, irmãos, nos submeter à palavra do Senhor, às suas verdades, aquilo que nos corrige, aquilo que nos orienta, aquele que nos instrui a obediência a Ele. E fazer isso com alegria, não com peso. O salmista Davi, ele vai, aí ainda no verso 11, na parte B do versículo, ele vai dizer: a grande recompensa. Então, Davi está dizendo que é uma grande recompensa para aqueles que submetem a palavra de Deus. Há grandes benefícios. E essa recompensa, irmãos, ela não tem nada a ver com coisas materiais, com coisas palpáveis. A recompensa aqui tem a ver com a vida abençoada, agradável, e com a alegria, e com fruto permanente diante do Senhor. Grande seria a importância dos pais inculcarem nos seus filhos que a maior riqueza que eles podem ter na sua vida é a sua vida em comunhão com o Senhor. É importante os pais inculcarem nos seus filhos a ideia de trabalhar, construir a sua vida, ter a sua família, viver uma vida digna. Isso é importantíssimo também. Mas o maior tesouro que um pai pode deixar para um filho é o amor e o temor ao Senhor. Não tenha vergonha e não tenha medo de visitar o seu filho numa casa humilde, mas com o coração ardente, amando o Senhor, servindo ao Senhor e ensinando o Senhor aos seus netos. Não tenha medo disso, irmãos, porque isso é nada comparado
a vivermos uma vida plena diante do Senhor. Quando Davi diz a grande recompensa, Davi está lembrando aqui da promessa final de estarmos na glória com Deus. Ele vai dizer em outro salmo que ele receberá a coroa da glória, que é a vida eterna, que é de fato o fim principal daquilo que Deus fez na cruz do Calvário, nos perdoar e nos levar até Ele para a glória eterna. Queridos, não podemos esquecer que essa recompensa não é dada ou não é recebida por mérito nosso, mas por graça. Davi não está defendendo aqui que ele fazia algo a merecer isso. Ele está dizendo que submeter-se à palavra de Deus e viver uma vida de santidade, isso tinha lucro e uma grande recompensa. Nós podemos ver, por exemplo, aí no Salmo 25, por exemplo, no Salmo 30, Davi falando sobre isso, dizendo que ele chama Deus de o seu Redentor, ele suplica a misericórdia de Deus sobre ele. Então esses salmos, eles revelam que Davi, de fato, ele dependia do Senhor, não daquilo que ele, por algum momento, fez para merecer algo do Senhor, não. Ele está ensinando aqui a obedecer e viver de acordo com a palavra, traz um grande lucro. Timóteo vai escrever sua carta dizendo, uma vida de piedade, uma vida de contentamento é fonte de quê? De lucro. Uma vida que se alegra no Senhor, independente das circunstâncias, independente do momento, é uma vida que traz lucro para nós. Porque não existe nenhuma comparação, irmãos, de uma mente perturbada num palácio do que uma mente em paz com Deus na casa mais humilde. Não tem comparação. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, é fruto da graça de Deus através de Cristo. Nós observamos, irmãos, que o Salmo 128, por exemplo, vai revelar que uma família abençoada, uma família que recebe do Senhor as bênçãos, ela está sobre a ordem da palavra do Senhor. Então não adianta nós termos lucros e lucros materiais e não termos a bênção principal, que é a paz do Senhor. Davi aqui nos diz que servir ao Senhor e amar sua palavra é fonte de grande lucro. Livro de Hebreus, capítulo 6, Hebreus 6, verso 10, diz assim: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes, ainda servis aos santos. Viver uma vida de obediência e de frutificação diante do Senhor é fonte de lucro, irmãos. Nós precisamos viver essa palavra nas nossas casas e fora dela. Em terceiro lugar, Davi aí no verso 19, no capítulo 19, verso 12 e 13, ele vai dizer, Salmo 19, verso 12 e 13, diz: quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me da que me são ocultas.
Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Aqui Davi fala que essa palavra também é instrumento para purificar a sua vida e trazer para ele a condição de entender do que ele foi liberto. Davi diz, ele pede aqui ao Senhor que purifique ele espiritualmente pela palavra. Ele diz, Senhor, quem pode entender seus erros? Como posso saber por que peco? Porque eu desobedeceria essa palavra? Não me pode restaurar, me tornar sábio e preencher meu coração com alegria, iluminar meus olhos e me conceder o temor do Senhor. Como? É uma série de perguntas que ele faz. E a resposta está onde? No conhecimento da palavra. Davi aqui também vai dizer, ó, Senhor, me purifica dos meus pecados secretos, dos pecados escondidos. E ele diz, ajuda-me a enxergá-los através da tua palavra. Quando nós éramos lá aluno do IP, né? Lá na alfabetização, aí tinha lá uma parte lá que era interpretação de texto, né? Quem lembra, ainda tem isso hoje ainda? No meu tempo tinha, né? No meu tempo ainda tinha que copiar do quadro, não sei hoje ainda. E aí você tinha que ler o texto e interpretar aquele texto. Pense numa coisa difícil, porque você tinha que olhar a mente daquele que escreveu e tentar interpretar aquilo. E uma criança inexperiente ainda está entrando, né? Aqui Davi pede ao contrário, Senhor, me ajuda a ler tua palavra para que o Senhor revele o meu coração, porque ele já se revelou, ele já está pleno e claro a palavra do Senhor. O que está obscuro é o meu entendimento sobre ela, sobre o que ela quer dizer para mim. E ele diz também, Senhor, da soberba guarda os teus servos. A ignorância é uma coisa, a soberba é outra coisa. A soberba, ela faz a gente pensar que estamos num nível tão alto de confiança que achamos que não vamos pecar. E Paulo vai nos ensinar que quando estamos assim, estamos o quê? Totalmente fragilizados. O provérbio vai dizer que a queda acontece, sabe quando? Estamos soberbos. A soberba procede à queda. Meus irmãos, quantas e quantas vezes pecamos por achar que não iríamos pecar? O conhecimento da palavra não deve trazer para nós nenhum momento, irmão, um sentimento de soberba, mas pelo contrário, quanto mais conhecermos a palavra, quanto mais aprofundarmos na palavra, temos que ser humildes, para que nós possamos nos tornar irrepreensíveis. Por isso que ele diz aqui, olha, também da soberba guarda o teu servo, que ele não me domine, e então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Uma das grandes dificuldades do homem é ele saber lidar com aquilo que ele vai
acumulando na sua vida, seja conhecimento, seja bens materiais, seja o nível de conhecimento da palavra e de intimidade com o Senhor. O homem tem dificuldade de administrar essas coisas. E precisamos entender isso como Davi entendeu. Você quer ver um exemplo claro sobre isso? Quantos irmãos que você conhece que eram irmãos que não tinham acesso ao estudo, de repente foi para uma faculdade, fez um curso superior, aí fez um mestrado, fez um doutorado, aí você vai conversar com ele, parece que aquela pessoa não era aquela que você conheceu lá atrás. Porque o acúmulo de conhecimento humano parece que fez com que ele parecesse que agora ele vê as coisas com um olhar mais altivo, ele enxergar as coisas com um nível mais alto do que ele enxergava antes, e isso traz para ele um filtro diferenciado sobre Deus. Meus queridos, esse temor e essa palavra de grande transgressão é exatamente a ideia de romper a barreira, passar por cima dos mandamentos do Senhor, destruir a cerca que nos protege e escapar do domínio de Deus e se rebelar contra Ele. É isso que Davi está dizendo aqui. Livra-me, Senhor, disso. Então, olhar para as Escrituras e levá-lo a suplicar ao Senhor por purificação, por um desejo de se manter puro diante dEle, é o grande significado da mensagem dele aqui. Porque Davi, como lemos no Salmo 32, aqui na liturgia, Davi se fez soberbo, ao ponto de ele dizer: enquanto eu calei o meu pecado, meus ossos se envelheceram. Ele não reconhecia o seu pecado. Por muitas vezes nós também fazemos isso, com a soberba de acharmos que foi o outro que errou, que não, eu não errei, que às vezes até colocamos em Deus algumas situações que Ele permitiu e parece que Deus é mau conosco. Meus irmãos, o salmista diz: absolve-me das faltas ocultas, guarda-me da soberba, não deixe que ela me domine, e então eu serei repreensivo e absolvido de grande transgressão. A Escritura nos ajuda a discernir e enxergar os nossos pecados. As Escrituras revelam nossa tendência para a cobiça no interior do nosso coração. Ela desvenda o nosso orgulho e a maldade que está dentro do nosso coração. É ela que faz isso. Por isso que ele diz que a palavra do Senhor, a lei do Senhor é perfeita, ela restaura a alma. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. De fato, Davi aqui expressa um desejo sincero de que Deus purificasse o seu coração. Quando nós lemos a palavra e damos a ela atenção, e nós enxergamos o nosso erro, o Espírito Santo produz em nós um desejo de corrermos para Cristo, a fim de encontrar nele a graça do perdão. Porque a palavra de Deus nos revela que o sangue de Cristo purifica-nos de todo o pecado. Aí no verso 14 ele vai dizer ainda: as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à tua presença, Senhor, rocha minha e redentor
meu. Davi aqui também, após todo esse entendimento, ele ainda diz ao Senhor, me faça comprometido com a tua palavra, tanto em amá-la como divulgá-la. Meus irmãos, será que as nossas palavras, elas são agradáveis quando estamos rodeados de outras pessoas? Davi nos ensina aqui alguns princípios maravilhosos. Precisamos meditar nela diariamente e deixar que ela habite ricamente em nossos corações. Precisamos fazer um pacto de se manter fiel ao Senhor e à sua palavra. Ser um homem, uma mulher, conhecidamente envolvido pela palavra de Deus. Devemos absorver os benefícios dessa palavra. Devemos permitir ser admoestado por ela, corrigido por ela, purificado por ela, de todas as nossas transgressões. Devemos receber com alegria a recompensa proveniente do Senhor e obedecer essa palavra. Ter fome e sede pela palavra. Ela se tornar para nós rica e preciosa. Nunca permitir, ou nunca impedir, de que ela sempre nos impacte com a sua verdade, todos os dias. Voltar-se para as Escrituras, se tornar familiarizado com ela, só é possível lendo, meditando, orando e praticando essa palavra. Por isso Cristo diz, e repito, vocês serão reconhecidos como me amam, se vocês não só ouvirem essas palavras, mas tornarem praticantes dela. Meus queridos, e nunca esquecermos que essa palavra revela Cristo, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que redime nossas almas. Mais do que Davi, Jesus amava a palavra de Deus, e ele se comprometeu com ela até a morte de cruz. Cristo cumpriu perfeitamente a lei do Senhor, por isso ele pôde, de fato, se habilitar ao seu nosso Salvador. A Bíblia fala que sua alma se consumia em fazer a vontade do Senhor, porque ele conhecia a vontade do Senhor pela palavra. Na palavra encontramos o relato da obra redentora, bem como também todos os seus benefícios para aqueles que a encontram. Por isso eu digo, se hoje ouvirem que necessitam de salvação, responda isso hoje, porque amanhã pode ser um dia que não lhe pertence mais. Então o tempo da salvação é hoje, o tempo da reconciliação é hoje, o tempo do conserto das vossas almas é hoje, o tempo do compromisso ser restabelecido com o Senhor é hoje. Eu gostaria de encerrar esse sermão fazendo algumas aplicações, lendo alguns textos com os irmãos. Hebreus capítulo 4, verso 12, está escrito: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes,
e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Se submeta a essa palavra. Não confie no seu coração. É ela que tem o poder de discernir aquilo que está dentro dos nossos corações, dentro das nossas mentes. Eu não posso, o conselho não pode, o pastor não pode, o irmão não pode, seu pai não pode, sua mãe não pode, seus irmãos não podem, mas a palavra do Senhor pode. Então se submeta a ela. Lá em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, Paulo vai dizer que essa palavra tem, 2 Timóteo 3, verso 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Eu convido os irmãos a deleitar-se na palavra de Deus, porque ela muda mentes e corações. Salmo 119, verso 114. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu espero. Verso 133 desse salmo. Do mesmo Salmo 119, verso 133. Firma os meus passos na tua palavra e não me domine iniquidade alguma. Meus queridos, você quer proteger sua mente, quer proteger o seu coração, leia a palavra, blinde todos os seus desejos mal com a palavra de Deus. Cristo, quando ele refutou Satanás, ele refutou com a palavra que ele tinha lido e guardado no seu coração. Por que nós muitas das vezes aceitamos propostas facilmente? Porque não temos convicções bíblicas na nossa mente. Não gravamos no nosso coração a palavra do Senhor. E trocamos o Senhor por qualquer propostas mundanas, fáceis, coisas baratas, passageiras, coisas fúteis. Vendemos nossa fé por coisas pequenas. E aí, sabe o que nós fazemos? Nós expomos Cristo à vergonha. Dizemos para as pessoas: olha, esse sacrifício de Cristo aí para mim não valeu nada. Tenha cuidado, meus amigos, tenham cuidado, porque o diabo, ele é astuto. Ele é sagaz. Ele é capaz de te convencer de que fazer algo que um pecador faz, que ofende ao Senhor, não é tão pecado assim, que você pode também fazer. Porque a Bíblia diz que o diabo cegou a mente das pessoas. As pessoas estão cegas. Elas não conseguem perceber o que estão fazendo, é pecado. E quando você não se protege através da leitura da palavra, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe o seu coração, para preparar você para o dia mau, facilmente. Lembra de Gálatas? Quando Paulo escreve aqueles irmãos? Facilmente vocês deixaram o Evangelho para um outro Evangelho. Lembra de Coríntios, quando Paulo escreve a sua carta, fala: olha, eu não posso aprofundar o assunto, porque vocês ainda estão lá no leitinho ainda, não pode receber não pode comer um chambari, porque ainda está comendo só o leitinho da mamãe ainda. Meus irmãos, vamos buscar a palavra. Sabe por quê, meus irmãos? 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Pedro vai dizer: antes, santificai a Cristo como Senhor em vossos
corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Judas, versículo 3, vai dizer assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca de nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a correspondermos convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Meus queridos, todos os dias e em várias situações, nós somos testados naquilo que cremos. Nunca esqueço aqui em Tucuruí de um jovem bastante dedicado na igreja, e ele trabalhava num banco, onde a maioria das pessoas que trabalham naquele banco não eram crentes como ele. E ele, quando ele passou por essa experiência, ele contou isso para nós, dizendo que todos os dias, no fechamento da agência, o pessoal, vamos ali. Aí tinha aqui em Tucuruí, denunciar aqui a minha tenra idade. O tempo que tinha ali, tem um Chiquinho ali, naquela rua ali tinha um local chamado Leminho. Só os cabeça branca vão lembrar. Lá era um restaurante e também servia bebida, mas era um local social. Muitos crentes iam ali. Eu mesmo fui muitas vezes lá, jantar, lanchar. E ele, vamos lá, tu toma um refrigerante, sei o quê, convencia. Ele ia, sentava lá, e eles ficavam, toma uma cervejinha aí. E ele, não. E ele foi indo para o meio dos leões todo dia, testando a sua própria. Teve um dia que ele não resistiu, ele entendeu que não era tão pecado assim tomar uma cervejinha com os amigos. Quando ele deu o primeiro gole, antes que o gole chegasse no estômago, eu sabia que tu não era crente, eu sabia que tu estava aqui só por causa, e envergonhou aquele rapaz, e humilhou aquele rapaz. Ele saiu dali cabisbaixo, triste, derrotado, porque ele não teve a coragem e a eficácia de defender a fé que ele cria. Meus irmãos, tenha cuidado. Nós somos soldados de Cristo. Nós somos aqueles que lutam por Cristo. E quem vai para uma guerra, irmãos, pode voltar vivo, pode voltar sem um braço, pode voltar sem uma perna, pode voltar cego de um olho, pode até morrer. Mas a Bíblia diz que esse receberá a coroa da vida. Nós precisamos defender a nossa fé, daquilo que cremos, daquilo que fomos chamados, independentemente do que vamos perder nesse mundo. Eu não estou preocupado daquilo que o mundo tem contra mim por conta do Evangelho, porque o meu Senhor me disse: se perseguiram a mim, perseguirão a vós. O consolo de Cristo aos seus discípulos antes de morrer foi assim, olha, na oração que ele fez pelos discípulos: Senhor, eles não são do mundo, mas estão no mundo, peço livres do mal, porque eles vão ser lançados aos lobos. Irmãos, Deus não nos mandou para uma férias, não nos mandou para uma beira de uma praia. Cristo nos jogou no mundo onde há trevas, onde há o demônio agindo, onde há, todo dia ele age, ele cria sistemas para nos destruir e desanimarmos. Nós temos que estar firmes para defender aquilo que cremos e daquilo que propôs Deus no nosso coração.
Um dia aqui na frente fizemos uma pública profissão de fé e dizer que nós defenderíamos o nome de Cristo, a sua palavra e a igreja que servimos. Não somos covardes. Vejo muitos crentes envergonhando o Evangelho. Vejo muitos crentes com fotos nas redes sociais, em roda de cerveja, em lugares impróprios, e isso não lhes incomoda. Vejo muitos crentes fazendo coisas escusas, negócios errados, e isso não lhes incomoda. Saiba que um dia, o justo juiz julgará a mim e a vós. Agora, nós como igreja estamos aqui para receber aqueles que se arrependeram, porque a Bíblia diz que a igreja é o local onde Deus envia aqueles que se arrependem, e a igreja tem que acolher os arrependidos, e ensiná-los, instruí-los, animá-los, reerguê-los, recolocá-los no caminho, para que eles também caminhem e amem ao Senhor como nós amamos. Porque foi a essa a ordem de Jesus, lá em Mateus 28. Verso 19 e verso 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Meus irmãos, saibam que é promessa de Cristo. A igreja de Cristo não vai ser destruída, porque as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então nós somos a igreja, é nós que marchamos. Não podemos nos intimidar com as propostas do diabo, não podemos deixar que ele nos intimide. Nós temos o aval do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Há muitas coisas para acontecer no nosso país que vão confrontar a nossa fé. Muitas coisas. Muitas coisas que o diabo está plantando nos bastidores. Cabe a nós, como igreja, orar ao Senhor e submeter à vontade dEle, mas sem nunca deixar de anunciar tudo quanto Ele nos ensinou. E continuar produzindo discípulos e batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos têm essa curiosidade, mas a China é o maior país comunista do mundo. Saiba que na China está tendo um avivamento extraordinário, mesmo sem que a pregação da palavra possa ser feita publicamente. Os crentes estão se expondo à morte, à perseguição, a serem presos, confiscados seus bens, mas eles estão lá pregando a palavra. Já se estima que mais de 6 milhões de chineses já são crentes. Nada oficial, porque tudo é. Nada nos impede de pregar a palavra e viver a palavra, irmãos, ainda aqui no nosso país. Vamos ser crentes que tenha mais orgulho, mais prazer em ser crente do que aqueles que defendem bandeiras aí, que eu não vou dizer nomes para não ser bandeiras demoníacas aí. Que Deus tenha misericórdia e nos abençoe. Deus amado, obrigado pela tua palavra. Aplique-a aos nossos corações. Tire de nós, ó Pai, tudo aquilo que impede de que possamos ser servos do Senhor, que ama a tua palavra, que vive pela tua palavra e que deseja pregar essa palavra. Que como Davi possamos ser também, ó Pai, aquele que estima a tua palavra, sabendo que ela nos protege, nos purifica e nos recompensa, ó Pai amado. Abençoa a tua igreja, tem misericórdia de nós, é o que suplicamos em nome de Cristo. Amém.